Capítulo 8. Dois lados da moeda. O dia amanhecia em tons cinza, como se o céu compartilhasse da tensão da casa Astágua. Los Astágua caminhava pelos corredores frios da fortaleza, passos firmes e olhos decididos, mas ao dobrar a esquina, que levava às celas subterrâneas, dois guardas cruzaram suas lanças diante dela. Por ordem direta, ninguém entra sem o capitão Crenarok presente, disse um deles com a voz tensa. Los cerrou os punhos. Eu sou a futura matriarca designada dessa casa. Ele é meu irmão. Me deixe passar. A ordem não é nossa, senhora, retrucou o outro. É da general. Como um eco maldito, o nome invocou sua presença. Crerrola surgiu das sombras de um arco, os cabelos presos com severidade e olhar afiado como lâmina. E a ordem continua, mesmo se fosse a própria Tenebra a pedir entrada, disse ela com os braços cruzados. Você não vai vê-lo sem Crenarok. Me siga, Los. Avisei que precisava conversar com você. Los a segue com apreensão. Ao chegar em sua sala, Los virou-se, com o rosto carregado de fúria contida. Por que, Crerrola? Tem medo que ele me conte alguma verdade que você não quer ouvir? Quero entender. Crerrola deu passos à frente, a voz cada vez mais instável. Quero entender por que todos, por que você, por que Tri, até Mir, ficam ao lado dele, do lado do carrasco. Los respirou fundo, tentando manter a calma. Porque ele... Assassino! Cortou Crerrola, agora com os olhos arregalados. Sempre foi isso, desde que éramos crianças. Nunca foi como nós. Sempre calado, sempre com aquela expressão vazia, treinando até desmaiar. Nunca brincava, nunca ria. E Tri... Seus dentes rangeram nesse momento. A coitada sempre o amou. Sempre. E ele sequer olhou para ela como mulher. Nem uma palavra, nem um gesto. Los desviou os olhos, como se estivesse sido atingida. Meu irmão pelo menos consola Mir. Ele sente, ele chora, continuou Crerrola, apontando um dedo acusador. Mas o seu? O seu irmão? Ele mata, com frieza. E acha que isso é proteger? Los virou-se de novo, agora com os olhos ardendo. Depois da morte de nossos pais. Depois dos tributos desumanos. E aquela maldita Ordem da Luz. Você queria que ele fosse o quê? Uma criança feliz? A voz dela falhou. Ele carrega tudo sozinho, Crerrola. A dor, a culpa, a casa. Você nunca tentou entender as perdas dele. Nunca entenderei a cabeça de um psicopata, disse Crerrola entre os dentes. Mas por você, só por você, eu vou lutar. Los deu um passo em direção à porta. Então deixe-me vê-lo. Não, respondeu Crerrola firme. Crenarok está com os regentes, então ele não vai voltar. Então enquanto ele não voltar, ninguém entra. A porta de madeira se fechou com um estrondo após Los sair. Silêncio. Crerrola permaneceu sozinha por alguns segundos, olhando para o corredor vazio com o maxilar travado. Uma veia pulsava em sua têmpora. Seus dedos tremiam. Por quê? Sempre ele. Porque todos seguem Marastágua. Seu olhar ficou perdido, e então a raiva reacendeu como um relâmpago. Eu vi o que ele é. Eu vi a sede de sangue, aquele olhar, aquele maldito olhar vazio depois de cortar os bárbaros. Eu vi um monstro. Ela passou a mão pelos cabelos, frustrada. E ainda assim ele tá certo. Por fim, murmurou com desprezo e cansaço. Droga!